Então, o assunto dessa nossa conversa de hoje é a mensagem de Krishnamurti sobre o que está registrado nesse livro maravilhoso, A Mente Imensurável. E nós vamos falar especificamente sobre meditação e a mente religiosa. Esse é um tema que o Krishnamurti aborda regularmente, né? Especialmente meditação. Ele costumava dar uma série de palestras, né? Ao longo da vida, o Krishnamurti viajou pelo mundo, né? E ele tinha um circuito que ele sempre fazia, né? Que incluía a Índia, a Suíça, a Inglaterra e os Estados Unidos. Então, ele visitava outros países também, mas nesses ele tinha escolas que, por ter essa facilidade da escola e do ambiente já preparado, ele costumava se deter mais nesses locais. Então, ele dava sempre uma série de palestras e quase sempre ele finalizava falando de meditação, porque meditação, no entender do Krishnamurti, é algo muito fundamental, né? Porque ele não via meditação como uma atividade separada do nosso cotidiano, separado do viver do dia a dia. Ele achava que a meditação é algo que você leva com você, é algo que acontece quando você está aberto, quando você está com a mente, como ele dizia, a mente meditativa, né? Uma mente que está atenta, aquela mente que está voltada para o mundo, né? Não está autocentrada. Mas antes de falar da meditação em si, eu queria trazer algumas ideias que o Krishnamurti coloca nesse livro, que eu acho que são importantes para a gente entender essa visão da meditação. Então, num dos capítulos, ele fala, por exemplo, de coisas que, de certa maneira, ele até anteviu. Ele diz o seguinte: olha, hoje em dia nós estamos diante de uma sociedade em que a tecnologia evoluiu muito. E esse livro foi escrito em 1983 e ele morreu em 86. E ele dizia, a tecnologia evoluiu tanto que ela pode ser tanto uma aliada do ser humano, como pode ser também um problema, uma distração. E existem alguns assuntos que precisam ser considerados, que precisam ser ponderados para que nós possamos tomar uma direção, ter uma atitude correta em relação ao que as tecnologias estão disponibilizando para nós hoje. Então, ele traz dois exemplos de novas tecnologias que estão trazendo novas perspectivas e novos desafios para o ser humano. E uma delas é a engenharia genética, que naquela época, né, nos anos 80, não era tão desenvolvida. Hoje é muito mais desenvolvida, né? Nós tivemos o projeto Genoma, que decodificou o genoma humano, nós tivemos a produção do primeiro clone, a Dolly, aquela ovelha, né? Que é uma réplica perfeita, que não nasceu, ela foi produzida em laboratório, através da clonagem. Então, são grandes avanços e hoje já é possível você interferir na genética humana e também na genética dos animais e das plantas para produzir determinados resultados que são entendidos como interessantes, né? No reino vegetal isso já é muito utilizado e as grandes empresas estão ganhando muito dinheiro com essa manipulação genética, né? E já existem alguns cientistas, até na China, né, fazendo alguns experimentos que são considerados até temerosos, porque podem influenciar a maneira como os seres humanos são gerados, né? Nós podemos retornar a uma época de eugenia em que nós só escolhemos aqueles genes, né, aqueles espermatozoides e óvulos que são perfeitos, que têm determinadas características que são as mais desejadas. Então, essa manipulação genética, ela pode atingir coisas muito perigosas, porque pode manipular o que nós somos, né, tirando um pouco daquilo que a natureza entende como sendo a ordem natural das coisas. Então, esse é um dos assuntos, né, que merecem
a nossa atenção. O que vai acontecer daqui para frente com o desenvolvimento ainda maior, né, e mais acelerado da genética. O outro assunto que ele traz, e é interessante que ele falou isso nos anos 80, quando não havia ainda internet, quando a ciência da computação ainda estava muito aquém do que ela está hoje, né? A palavra inteligência artificial nem era utilizada ainda, né? Hoje já vem sendo utilizada intensamente, mas ele alertou para o risco de, com o avanço da robótica, né, de toda a ciência da computação, que cada vez mais os homens seriam menos necessários, porque os computadores ficariam mais rápidos, poderiam fazer muito melhor diversas funções que hoje são exercidas por seres humanos. E ele dá o exemplo, por exemplo, na educação, né? Daqui a pouco, um computador vai poder ensinar melhor do que um ser humano, que vai ter uma memória muito mais avançada, vai ter uma velocidade de raciocínio muito maior, uma capacidade de comunicação, enfim, vai ter todos os atributos que podem ser desenvolvidos e que anteriormente eram só detidos pelos seres humanos. Então, esse risco, né, essa preocupação com o futuro, né? Será que os robôs vão substituir os seres humanos até que ponto, né? E, por outro lado, uma vez que os robôs e os computadores e toda a tecnologia vão trazer muitas facilidades para o dia a dia do ser humano, o que vai acontecer com o trabalho, né? Muitos trabalhos que hoje, ou no passado recente, eram feitos por seres humanos, hoje são feitos por máquinas, né? Você vê as grandes indústrias automobilísticas, e as indústrias em geral já usam um grau de automação muito grande. Cada vez mais são máquinas, né, e robôs que estão fazendo as tarefas que eram dos seres humanos. E isso vai certamente não crescendo. E ele achava, e isso não sei se é verdade, que com o tempo, cada vez mais o ser humano vai ter mais disponibilidade de tempo para atividades que não são do trabalho, que vai haver mais tempo para o lazer. E aí ele pergunta como é que nós vamos utilizar esse tempo extra que vai ser disponibilizado para nós, né? Será que nós vamos mergulhar cada vez mais nas diversões, nas drogas, nas telinhas, né? Ele falava na TV, mas hoje tem os computadores, né, que naquela época não existiam, né, os computadores pessoais, os celulares, que foi uma invenção muito posterior. Naquela época não existia internet também. Então, com a internet, o celular, o computador, o tablet, a atração às redes sociais, a atração que essas mídias exercem sobre nós é muito grande. E será que nós vamos ficar apenas nesse mundo da distração? Ou nós vamos usar bem esse tempo extra que nós vamos ter para mergulharmos mais numa boa leitura, para meditarmos, para investigarmos aquilo que é realmente relevante na nossa vida, né? Então, isso é uma pergunta que fica no ar. Aliás, o Krishnamurti não costumava dar respostas, ele costumava estimular as pessoas a questionarem, porque isso todos os grandes instrutores sempre fizeram, usaram essa técnica, né, de soltar uma pergunta e deixar no ar a pergunta para que cada um investigue. Porque na hora que você responde a pergunta, se essa investigação aí, já existe uma autoridade que diz é assim e acabou, e aí você não vai investigar mais, né? O Ramana Maharshi falava muito sobre isso também, da importância de você não encerrar um questionamento com uma definição. É assim ou não é assim? É sempre deixar aquela pergunta, né, no fundo, né? O Ramana Maharshi tinha aquela célebre pergunta, que é o título da sua principal obra: quem sou eu? Não dá para responder quem sou eu, né? Se você responder, você não tem uma resposta correta, certamente, que nós não podemos definir quem somos nós. Se nós somos seres divinos, né, muito além de qualquer concepção, qualquer definição só vai reduzir, só vai limitar a nossa natureza. Então, esse questionamento de quem somos nós é algo que tem que ser feito ao longo de toda uma vida e não parar nessa vida também. Então, esse questionamento é fundamental. E ele, nas suas palestras, sempre dizia: nós não estamos aqui como um ambiente de diversão. Eu não estou aqui para entreter vocês.
Isso aqui é um momento que nós estamos investigando juntos para descobrirmos as grandes verdades, descobrirmos o que realmente é significativo em nossas vidas. Porque nós vivemos de uma maneira muito limitada, muito medíocre, né? Ele dizia, usava muito essa palavra, né? Uma vida em que nós não usamos todo o potencial que nós temos para desabrochar. E que nós precisamos, então, cada vez mais nos tornarmos seres diligentes, conscientes, voltados para aquilo que é essencial em nossas vidas. Então, ele sempre trazia algumas questões que são fundamentais. Ele dizia, por exemplo, por que será que as pessoas vivem tão tristes, né? Tão autocentradas, tão preocupadas com questões pequenas, né? Tão apegadas, né? E ele mostrava que quanto mais a pessoa apegada às pessoas com as quais ela convive, apegada à sua casa, ao seu carro, dependente de tudo isso, apegada à sua conta bancária, tudo isso gera um estado de dependência que na hora que você sofre alguma perda, alguma coisa lhe é subtraído pela vida, porque a vida está sempre nos trazendo surpresas, né? E existem muitos momentos em que nós sentimos que existem perdas, tanto de entes queridos, como perdas financeiras, perdas de toda a ordem, principalmente as perdas psicológicas, uma pessoa que estava muito bem, sentia muito bem no emprego, de repente ela é despedida. Isso é uma perda, né, de conforto, perda de salário, perda de autoestima às vezes também. Então tudo isso aí, né, é um mundo que nós nos envolvemos e nós fomos educados para valorizar, que gera uma dependência, que gera apego. E quanto mais nós estamos apegados a essas coisas com as quais nós convivemos, né, com o carro, com o poder que nós temos, com o dinheiro que está no banco ou está em aplicações, tudo isso aí gera sofrimento, porque ora nós temos uma vantagem, ora nós temos uma perda, né? Então a vida tem altos e baixos. E se a pessoa não estiver desapegada, ela vai sofrer muito. O sofrimento, segundo Krishnamurti, é decorrente dessa dependência, né? Desse apego a coisas que são tangíveis, mas que são instáveis. Uma hora pode existir, outra hora elas podem desaparecer. Então, ele lança a pergunta, sem dar uma resposta: é possível viver sem apegos? Isso é algo que todos nós temos que investigar, levar isso aí para casa, nas nossas meditações, nas nossas reflexões, começar a investigar. A que nós estamos desapegados, né? Quais são os objetos, as pessoas, as situações, né? Psicologicamente, o que gera dependência em nossa vida? E essa investigação é algo que tem que ser feita com muita honestidade, porque se nós não tivermos essa honestidade, nós vamos nos auto-enganar, nós vamos criar justificativas para os nossos apegos, dizer, não, eu estou apegado ao trabalho porque se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou sustentar os meus filhos, a minha esposa? Enfim, tem sempre um conjunto de justificativas, né? Eu sou violento porque o outro me atacou, então eu não podia deixar por isso mesmo, né? Afinal de contas é minha honra. Então sempre tem uma série de justificativas para a nossa violência, para a nossa frustração, para o nosso apego. E nós temos que encarar tudo isso com muita abertura mental, né? Sem nos deixarmos levar pelo que a cultura nos ensinou, o que nós aprendemos na escola, o que o guru falou, ou o que o líder religioso falou. Nós temos que estar muito atentos e observar com total isenção, observar com muita inteligência, é a palavra que a gente deve utilizar, o que está acontecendo à nossa volta. E essa observação atenta, essa observação pura, é a única forma que nós temos de entender todos os processos que ocorrem na nossa vida, os nossos apegos, as nossas dependências, tudo aquilo que, de certa maneira, impede que nós sejamos livres. Krishnamurti dava muita importância para a liberdade. Ele dizia, sem liberdade
Não é possível você meditar, não é possível você chegar a um nível de consciência em que você consiga tocar, né, o Supremo, consiga tocar o Eterno, o Inominável. Então, é essa plena atenção que está também muito presente no budismo e em várias outras tradições, é fundamental para que nós possamos entender o que vai dentro de nós. É você olhar o seu pensamento e perceber que esse pensamento é o passado, que esse pensamento não é você. Muitas vezes nós dizemos, é o meu pensamento. Mas o Krishnamurti diz uma coisa muito interessante, não existe o meu pensamento e o seu pensamento. O que existe é pensamento. O pensamento é algo que abrange toda a nossa comunidade, não é o meu e o seu. Nós, às vezes, achamos que nós estamos pensando alguma coisa e aquele pensamento é nosso, mas o pensamento está aí. Às vezes a gente capta, inclusive no ar, uma coisa que a gente nem imaginava que poderia pensar, e aí você diz, poxa, como é que eu estou pensando uma coisa dessa, né? Um absurdo desse? Porque você captou, porque o pensamento está aí. Você apenas entrou em sintonia com aquela energia e tomou para si, porque você estava desatento, e deixou que aquela energia chegasse até a sua mente e usasse os seus veículos para se manifestar. Então nós temos que perceber que o pensamento não é a sua essência, né? Não é o meu pensamento, é pensamento. E ele, tanto ele vem como ele vai. Nós podemos simplesmente observar o pensamento de fora e, ao perceber que o pensamento é o passado composto de memórias, de todos os conteúdos que nós ao longo da vida acumulamos e que estão presentes nesse arcabouço, né, nesse conteúdo mental, o pensamento, que é o passado, ele invade o presente e se projeta para o futuro, imaginando o que poderia ser. E, na hora que ele interage com o desejo, né, ele projeta o mundo que nós queremos. Eu gostaria que acontecesse alguma coisa, né, que me desse mais prazer. Eu quero namorar ou casar com uma pessoa bonita, inteligente, rica, eu quero um bom emprego, eu quero o carro do ano. Então, o pensamento junto com o desejo vão elaborando uma série de quereres, né, que vão condicionando a nossa vida. Então, na hora que você percebe isso, e você olha simplesmente o pensamento de fora e percebe que esse pensamento é o passado e que é possível você olhar o mundo sem o pensamento, isso gera uma revolução interior, né? E o Krishnamurti fala, nós precisamos dessa revolução interior. Ela é fundamental se nós queremos mudar o mundo. E tem aquela célebre frase do Krishnamurti de que nós somos o mundo. Não existe separação. Assim como o pensamento é um só, nós também somos unos com todos os seres, com a natureza, com os outros seres humanos, com todo o universo. E aí, quando você está apegado a alguma coisa, quem é que está apegado? Né? Se nós somos o mundo, quem está criando todos esses apegos é um centro que é fictício. Esse eu, que nós valorizamos tanto, né? Que nós temos, inclusive, assim, até medo de perder, que é o medo da morte, esse eu, ele acaba sendo ganhando uma importância muito grande e ele é visto como centro do nosso ser, o nosso eu, a nossa personalidade, né? Geralmente, quando você pergunta quem é você, você diz, eu sou Eduardo, sou engenheiro, sou carioca, nasci de fulano, cicrano, enfim, você vai definindo todos os aspectos periféricos da sua vida, né? Geográficos, hereditários, o seu partido político, o seu time de futebol, enfim, são tudo aquilo que são os nossos relacionamentos externos, mas no fundo, todo ser humano é igual, faz parte dessa grande teia da vida. Mas isso não pode ser apenas uma percepção intelectual. Krishnamurti fala, você tem que compreender com o coração. Blavatsky também falava isso, né, da sabedoria do coração, se opondo à sabedoria do intelecto ou do olho. Então, você
compreender com o coração que nós somos toda a humanidade, nós somos o mundo, isso gera uma grande energia, porque na medida que você se percebe como sendo parte dessa vida universal, aí você percebe, se eu me transformar, eu transformo o mundo. Não é que todos nós queremos um mundo melhor, não é verdade? Acho que esse é um anseio que nós todos compartilhamos. Nós queremos um mundo melhor, mais fraterno, mais pacífico, né? Mais solidário. Isso, ninguém tem dúvidas que quer um mundo que seja melhor para os filhos, para os netos, bisnetos. Só que nós colocamos que as transformações necessárias para nós chegarmos no futuro a esse mundo melhor dependem dos outros. Depende dos políticos, depende dos economistas que vão criar sistemas melhores para a nossa economia, vão criar uma justiça social maior, né? Uma maior igualdade entre as pessoas, entre as nações. Mas na prática isso não vem ocorrendo. A gente observa que no mundo as coisas estão até piorando, né? A concentração de renda vem aumentando, apesar de haver muito mais tecnologia do que nós tínhamos no passado. As catástrofes sociais e ambientais estão cada vez maiores, né? Nós acabamos de observar essa catástrofe lá em Brumadinho, né? Então, isso é algo que a gente pode observar, está acontecendo à nossa volta. E se nós deixarmos que os outros façam essa tarefa de transformar o mundo, essa transformação nunca vai acontecer. Nós só podemos mudar o mundo se nós nos autotransformarmos. Só que às vezes a gente fala, não, eu tenho que me transformar. Mas quem é que vai transformar? Se você disser, o meu eu vai se tornar melhor, você caiu na mesma armadilha. Porque o eu é tipicamente uma entidade separatista. Quando eu falo, eu vou fazer alguma coisa, quem está fazendo é aquele conjunto de memórias, de conceitos, de ideias, de ideologias, que são a essência do eu. Então, não é esse eu que vai transformar o mundo. Então, é uma coisa um pouco complicada, né? Eu tenho que me transformar, mas não é o pensamento, não é o eu que vai realizar essa transformação. Então, essa transformação é algo que exige um aprofundamento muito grande na sua vida, né? E para que essa transformação possa ocorrer, o que tem que ocorrer é justamente o contrário. Em vez do eu chegar à frente e começar a dizer, faça isso, não faça aquilo, seja bonzinho, não jogue lixo na rua, enfim, dite várias regras, você vai simplesmente observar, estar plenamente atento. Isso é um desafio gigantesco, né? Nós vimos aqui nas nossas meditações como é difícil manter a mente concentrada, manter a mente atenta, até mesmo atenta na respiração. A mente é rebelde, ela está sempre indo atrás dos nossos desejos, indo atrás daquilo que está nas nossas preocupações, daquilo que você acha que deve fazer ou deixar de fazer. Então a mente, ela é inquieta. E você desenvolver essa quietude mental é fundamental para que nós possamos chegar a esse estado em que a observação pura possa se dar. E é por isso que o Krishnamurti dá tanta importância ao desapego, porque é o apego que nos leva em busca de prazeres, em busca da perpetuação daquilo que já nos deu algum conforto no passado, aquilo que nos dá poder, que nos dá satisfação, fugindo daquilo que nos trouxe desconforto, fugindo daquilo que gerou medo. Então, esse movimento, né, de buscar o prazer e fugir do desconforto gera uma movimentação mental contínua. Patanjali também nos Yoga Sutras fala isso, né? Na sua essência, o yoga é o aquietamento da mente. É a mente entrar naquele estado de harmonia, aquele estado de não movimentação, que é a nossa verdadeira natureza. Nessa condição é que nós podemos tocar a nossa natureza mais profunda e realizarmos quem nós somos. É nesse estado que o pensamento não está ativo e que, então, a mente meditativa pode entrar
em ação. Olha que bonito isso, né? Às vezes a gente aprende que a meditação é fazer isso, fazer aquilo, sentar numa certa posição, respirar de certa maneira, mas todas essas ações são baseadas ainda no pensamento, são volitivas, faça isso, não faça aquilo, sente de uma certa maneira, respire dessa outra, mas a mente meditativa, ela é algo que transcende a volição, é algo que transcende o pensamento, e ela surge justamente quando o pensamento não está, quando existe aquele vácuo, aquela condição de quietude que é fundamental para que nós possamos nos encontrar, ter contato com a nossa essência. Inclusive o Patanjali falava, né? Quando a mente está inquieta, você não consegue se estabelecer na sua verdadeira natureza. A condição para você se estabelecer na sua verdadeira natureza é ter a mente naquele estado totalmente tranquilo. Não é passividade, porque a passividade dá a ideia de inércia. É uma mente que está plenamente consciente, mas que não está agitada. Ela está percebendo tudo o que está acontecendo à sua volta. Como diz o Krishnamurti, o corpo está ativo, a sua sensibilidade está aguçada, você está olhando com bastante atenção tudo o que está acontecendo, ouvindo, sentindo, tocando o mundo de todas as formas possíveis. Ou seja, você está vivo, você está presente, você está interagindo com o mundo. E somente a partir dessa condição de uma atenção plena é que é possível essa mente meditativa chegar até nós. E ele dizia também, você não pode perseguir a mente meditativa, porque quem persegue é o pensamento. Parece uma armadilha, né? Não, eu vou chegar à autorrealização, eu vou chegar ao estado de samadhi, eu vou chegar a algum lugar. Quem que vai chegar? É o eu que está se projetando. Sempre que você projeta um resultado, quem está projetando é o eu. Então isso é muito sutil, né? Você perceber que não há nenhum lugar para se chegar. O que existe é a perspectiva de você desapegar, se libertar de todas as amarras e criar um espaço para que a vida divina possa habitar, para que você possa reconhecer quem você realmente é, qual é a sua verdadeira natureza e perceber esse sagrado, como diz o Krishnamurti, ele usa essa palavra, né? Encontrar o sagrado. Somente quando a mente meditativa chega até você, que é possível você encontrar o sagrado. E ele cria uma imagem que eu acho muito bonita, né? Ele diz assim, a mente meditativa não vem quando você quer, mas você pode criar as condições para que ela se apresente. Então ele diz, por exemplo, você, quando abre a janela, não necessariamente o vento vai entrar. Se não estiver ventando, o vento não vai entrar. Mas se a janela estiver fechada, o vento não entra de qualquer maneira. Você pode abrir a janela, agora o vento ele entra quando ele quer. Isso é muito interessante, né? Você cria as condições, a mente meditativa chega. Então ele dizia, por exemplo, você está caminhando à beira-mar, ou está caminhando numa floresta. Você não pode dizer, não, agora eu vou meditar, agora eu vou fazer uma meditação passiva, agora eu vou fazer uma meditação caminhando, né? Eu estou pronto para começar a meditar. Não é assim. Você apenas relaxa, caminha à beira-mar e a mente meditativa chega. E a indicação que a mente meditativa está chegando é aquele estado de tranquilidade, de felicidade, né, de bem-aventurança, que é natural quando nós estamos de bem com a vida, quando não existem preocupações, quando nossa mente está naquele estado de quietude. Estado esse que permite você olhar a natureza, apreciar a natureza, ver a beleza das folhas sendo balançadas pelo vento, as ondas quebrando na praia, uma criança sorrindo, o desabrochar de uma flor, né? Então são pequenas coisas que quando a mente está cheia de problemas, de preocupações, de desejos, você não vê. Às vezes você está no final de tarde maravilhoso, aquele pôr do sol fantástico, mas a sua mente está acelerada, está a 1000 por hora, 1000 preocupações com aquelas coisas que você tem que fazer, ou o problema que tem com a família, ou no emprego,
ou seja, onde for, você não consegue ver o pôr do sol. O sol se pôs e você perdeu aquela oportunidade. Ele não vai voltar mais. No outro dia tem outro pôr do sol, mas já é outra coisa. Então você, para apreciar a beleza, apreciar a vida e viver com intensidade, você tem que ter essa mente equilibrada, essa mente tranquila, essa mente não condicionada. A mente que não está sempre dependente de julgamentos, de ideias, de concepções. Isso, na nossa sociedade, é muito difícil, porque hoje em dia nós valorizamos muito o tempo, no sentido bem convencional do tempo, né? As pessoas dizem, você não pode perder tempo, tempo é dinheiro, não é verdade? Então você tem que correr para aqui, para ali, para fazer o máximo possível. E aí não há momento para pausa, não há momento para meditação, não há tempo para o recolhimento, porque o tempo é precioso, você não pode perder. Então você fica naquela agitação contínua, você não pode perder tempo. Aí você chega na velhice, né? Olha para trás, poxa, fiz um monte de coisas, mas não fiz nada daquilo que eu queria fazer. Aí é uma coisa triste quando acontece isso, né? A pessoa olhar para trás, poxa, as coisas mais importantes eu acabei deixando de fazer. E às vezes eu perdi a oportunidade. Às vezes aquela pessoa não está mais aí, aquela pessoa que eu queria expressar a minha amizade. Às vezes eu deixei de fazer uma coisa que era fundamental. Teve um livro que ficou esperando por mim um tempão e eu não tive tempo de ler. Eu não consegui aprofundar a minha meditação. Não consegui fazer tanta coisa que era importante porque eu não podia perder tempo. Nós temos que começar a investigar o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Essa é uma pergunta tão fundamental e, mais uma vez, ela não tem resposta. Cada um tem que descobrir o que nós estamos fazendo das nossas vidas. Será que nós queremos chegar a algum lugar ou nós queremos viver simplesmente? Viver com beleza, com intensidade. Que sempre que você quer chegar a algum lugar, é o passado do pensamento chegando, invadindo o presente, se projetando para alguma coisa que é puramente idealística, né? Aquilo que você imaginou como sendo bom para você, que quando você chegar lá não é aquilo. Então, é muito importante a gente perceber o que é essa mente meditativa. E o Krishnamurti também fala da mente religiosa. E ele coloca que a religiosidade é algo muito distorcido hoje em dia, né? A palavra religião vem de religare, né? Ligar novamente. No entanto, a maioria das religiões separa, que diz, estude só esse livro, frequente só essa igreja, siga esses ensinamentos e não os outros, e aí você vai ser recompensado. É aquele negócio sempre, né, da cenoura na frente. Se você agir direitinho, você vai acumular bom karma, você vai para o céu, você vai conseguir, né, aquilo que são os seus objetivos. Até uma coação de certos líderes religiosos, né, querendo até dinheiro, né, na forma de doações em troca dessas benesses, né, que seria a cura dos seus problemas, né, um lugar no céu, enfim, são tantas coisas que são vendidas, né? No passado eram vendidas indulgências também, que perdoavam os pecados. Então, esse mercantilismo religioso não tem nada a ver com a verdadeira religiosidade. Não tem nada a ver com essa questão do religare. As igrejas têm muito mais separado do que unido os seres humanos. Você vê quantas guerras religiosas já ocorreram na humanidade, né? Na Irlanda, por exemplo, católico contra protestante, judeus contra os árabes, na Índia também, hinduístas contra muçulmanos, do Paquistão, enfim, são tantas guerras que a gente vê pelo mundo, né, de fundo religioso, que no fundo não são religiosas, são guerras de seres humanos egoístas. Por trás de todas as guerras está aquela visão autocentrada, aquela visão egoísta, aquela visão de querer o meu em detrimento do outro. A falta de percepção da unidade da vida. Porque se nós percebêssemos que existe apenas uma vida universal, não seria possível você sentir qualquer sentimento de separatividade. Em um dos Upanishads está dito, no estado iluminado de uma Mahatma,
é impossível haver qualquer sentimento de separação. A separação só existe quando existe uma mente egoísta, uma mente autocentrada, achando que é o melhor para si, para a sua família, para o seu grupo, para o seu time, para o seu bairro, para a sua nação. Tudo isso aí é um jogo infantil até, né? Se nós percebemos, é apenas um jogo que não faz sentido nenhum. A nossa família é a humanidade, é o universo todo. Então, por que nós vamos favorecer um em detrimento do outro, se nós somos o mundo? Então, se nós conseguirmos descobrir essa nova religiosidade, que é tão importante, né? Essa religiosidade autêntica, né? Essa mente religiosa, nós podemos transformar o mundo. Se nós realmente assumirmos essa mente religiosa, adotarmos essa postura de sentirmos que nós somos um, nós não somos separados, e começar a observar o mundo como essa grande família que de fato ela é. Observar que as diferenças são só exteriores. No fundo, todos nós pensamos, todos nós sofremos, todos nós nascemos, todos nós morremos. Enfim, nós estamos iguais. Que pode mudar a cor da pele, pode mudar a cor dos olhos, pode mudar a língua. São aspectos puramente exteriores. Mas nós somos condicionados a ver separação onde existe apenas diferenças. Você perceber as diferenças que são naturais, sem se sentir separado, isso é sabedoria. É isso que os grandes mestres sempre propuseram, que nós venhamos a olhar o mundo com os olhos de quem se sente parte, quem comunga com toda a humanidade. E o Krishnamurti, então, ele fala o seguinte: quando há essa mente religiosa, essa mente não contaminada pelo pensamento, então é possível você tocar o sagrado. Tocar o sagrado. O sagrado, às vezes, também é uma palavra muito deturpada, né? Mas a gente tem intuitivamente uma noção do que vem a ser o sagrado. Porque as religiões colocaram o sagrado em imagens. Essa imagem sagrada, então nós vamos levar essa imagem para todos reverenciarem, todos adorarem. Está projetando a sacralidade numa imagem, num pensamento, quando o sagrado não pode ser nominado. O sagrado é uma experiência. Você pode experimentar o sagrado se você estiver com a mente aberta para ele, se estiver com a mente imbuída dessa religiosidade autêntica, que não está vinculada a qualquer instituição, não está vinculada a qualquer ideologia, a qualquer visão de mundo em particular, mas que é fruto dessa percepção de que nós somos um. Né? O mundo e nós somos uma coisa só. Se nós entendermos isso profundamente, não apenas com o intelecto, né, que é como nós geralmente entendemos, isso parece razoável, isso faz sentido. Aí nós saímos daqui dessa porta e voltamos com aquela vidinha do dia a dia de sempre, né? Sempre preocupado apenas com o nosso, com os nossos problemas, com a nossa conta bancária, etc. Então, se realmente nós entendemos, não com o intelecto, mas com o coração, se nós comungamos com o mundo, essa percepção de unidade, essa percepção de que nós fazemos parte desse grande fluxo da vida, essa vida que busca sempre expressão através de nós, essa vida que não é nossa, mas que se expressa através de nós continuamente. Nós somos apenas um canal dessa vida universal. Se nós tivermos essa percepção da beleza que é você sentir uno com todas as coisas, não separado, aí você realmente consegue transcender essas limitações todas que nós temos. Não é um processo fácil. E o Krishnamurti, inclusive, falava que para que você tenha essa capacidade de ver, essa capacidade de parar o pensamento, né, você precisa de muita energia, você precisa de muita paixão. E compaixão é justamente isso, paixão com, né? Você só tem compaixão se você tiver paixão. Se você não tiver essa energia, como é que você vai ter compaixão, que é quando você sente que a sua energia e a energia dos outros é uma coisa só. A compaixão, justamente, é esse sentimento
que surge quando você tem muita energia para dar e integra e sente que a sua energia não é separada da energia do outro. Você se sente potencializado para realizar uma grande transformação. E essa transformação ocorre no nosso interior e, na medida que a gente muda, tudo à nossa volta vai se transformando também. Ela é instantânea. Nós geralmente projetamos a transformação como sinal do que vai acontecer no futuro. Mas o Krishnamurti falou que se nós esperarmos para algo que vai acontecer no tempo, ela não se dá. A transformação é sempre no aqui, no agora, nesse momento presente em que nós estamos vivendo intensamente, sem deixar nenhuma interferência externa macular essa percepção. E quando você está realmente atento, você não tem escolha. Isso é um outro ensinamento fundamental do Krishnamurti. Se você estiver plenamente atento, você faz aquilo que tem que ser feito. Não há a possibilidade de, eu vou para a esquerda ou vou para a direita, né? Será que eu estou agindo certo ou estou agindo errado? Não existe essa opção. Você sabe porque você está em harmonia com todas as coisas. Você é uno com a natureza. Se você é uno com a natureza, você não vai destruir a natureza. Você não vai agredir o seu irmão, né, de caminhada. Porque você é uno com aquele ser também, com todos os seres. Então, dessa percepção da unidade, dessa percepção de que você faz parte, né, dessa grande onda, dessa grande vida universal, gera um novo ser. E ele diz, se nós nos transformamos, nós vamos transformar a vida à nossa volta, nós vamos transformar o mundo, vamos transformar a cultura, vamos criar realmente um mundo que não é fruto das nossas ideias, ideologias, imaginação, mas um mundo que está planejado para nós. É aquele mundo que assim, os grandes arquitetos do universo estão continuamente buscando implantar, manifestar aqui na Terra. É muito bonito você se sentir como sendo um instrumento de algo maior. Certa vez perguntaram ao Krishnamurti, né, de onde vinha essa inspiração que permitia que ele falasse coisas tão bonitas, né? E ele parou assim para refletir um pouco, né? E ele falou assim, isso ele falou não em público, né? Em conversas reservadas. Falou assim, é como se fosse uma revelação. Olha que coisa interessante, né? Quando você está com a mente naquele estado de quietude, de tranquilidade, você cria um canal através do qual essa revelação é possível. É como se o divino encontrasse um canal para trazer algo que é puro, algo que é verdadeiro, algo que vai tocar o coração das pessoas. E por isso não pode ser premeditado. As suas palestras eram sempre muito espontâneas, ele deixava acontecer. Ele nem sabia sobre o que ele ia falar antes de começar a dar palestra, porque naquele momento ele se abria para essa inspiração, essa onda que vinha, imagino, dos planos superiores e se revelava através dele para o mundo. E é como se cada pessoa estivesse ouvindo o que ela precisava ouvir. Eu tive muita essa experiência ouvindo o Krishnamurti, como se ele estivesse falando para mim. É muito interessante, porque nesse momento, quando não existe separação, ele fala para cada um, porque cada um está uno com ele. Você cria uma sintonia, um elo, que faz com que haja uma comunicação não só de palavra, mas uma comunicação não verbal. Eu acho que todos os grandes seres têm essa característica, né, da comunicação não verbal. Eu lembro que o Ramana Maharshi, por exemplo, ele ficava meditando lá em silêncio. E as pessoas sentavam lá ao lado dele, chegavam, sentavam, iam embora e ele não falava nada. Mas só de meditar na presença do Ramana fazia com que a pessoa saísse com a sua consciência alterada. Alguma coisa tinha acontecido naquele momento que ela estava ali meditando. Houve uma abertura, né? Alguma coisa, né, aconteceu na sua psique que permitiu uma percepção talvez mais ampliada da realidade, né? Dizem que o discurso mais importante do Buda foi um discurso que um dia que ele sempre fazia suas preleções, né? Então um dia ele reuniu os seus seguidores e em vez de dar uma palestra,
ele apenas apresentou uma rosa. Aí todo mundo ficou olhando, ele recolheu a rosa e foi embora. Aí as pessoas ficaram meio atônitas, né? E parece que só um dos seus discípulos que entendeu, né? Que foi o discípulo que depois fundou o Zen Budismo e tal. Mas essa mensagem não verbal é muito importante. E quando você está conectado, alguma coisa acontece. Quando nós estamos conectados, meditando, quando nós estamos unidos em ideais, quando nós estamos vibrando juntos, né? Existe alguma coisa que ocorre no nosso coração que não pode ser descrito. Que nem aquelas sensações que você tem às vezes caminhando na praia, como diz o Krishnamurti, vem aquela felicidade, né? Você não sabe explicar. Ela veio, ela se instalou na sua mente, né? Você estava com aquela mente meditativa. Tem alguns trechos de livros do Krishnamurti que são muito inspiradores, né? Num deles, ele acho que é a única revolução, se não me engano, ele fala de uma experiência que ele teve, que ele estava caminhando num bosque e de repente ele ouviu os sinos de uma igreja tocando. E aquela experiência de ouvir os sinos foi algo tão marcante, tão profunda, que assim, é como se os sinos estivessem dentro dele, né? Estivessem caminhando pelas árvores, pelos riachos, estivessem tomando todo o ambiente e ressoando dentro de si. Ou seja, uma percepção de unidade que foi propiciada por aqueles sinos. Então, pequenas coisas que estão acontecendo à nossa volta geram essas percepções de integração, de beleza, né? De comunhão com a natureza, que são tão importantes e que são os momentos que nós temos em que nós tocamos o eterno, tocamos o infinito, né? A nossa mente se liberta do finito para chegar nessa mente infinita, né? Aquela mente liberta. A libertação é a condição para que a gente possa tocar o infinito. Enquanto nós estamos ali presos naquele euzinho pequeno, naquela redoma do eu, a gente está totalmente inibido, né? Sem condição de perceber o infinito. E não há alegria no finito. O finito sempre é limitado, né? O finito só pode satisfazer uma mente finita, mas a nossa mente é infinita. E nós podemos tocar esse infinito, nós podemos tocar o eterno, na medida que a gente consegue desenvolver aquele silêncio interno, nós podemos tocar o sagrado, nós podemos ser esse sagrado.